Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações que se dedicam a fortalecer a educação e a prática esportiva dos alunos. Antes de mais nada, quero pedir que, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro dos novos conteúdos postados aqui no canal. E não esqueça de dar aquele joinha lá nos vídeos. Se liga aí, que vai começar mais uma aula de matemática. Então tá. Vamos lá, pessoal. A aula de hoje é sobre ângulos internos e externos de um triângulo. Você sabe o que é um triângulo, Vinícius? Que polígono é esse? A gente já falou sobre polígonos, lembra? Não. Lembra que nós construímos um prisma? Antes de eu falar sobre... Nós construímos um prisma quadrangular. Eu falei sobre polígonos antes. Não sei se você lembra. Então vamos lá, vamos relembrar que polígono é esse. O triângulo ele é um polígono com quantos lados? 3 lados. O nome já diz, ó, triângulo. 3 ângulos e 3 vértices. Então vamos olhar aqui, ó. Olha para esse triângulo rosa, ó. Esses pontinhos pretos, A, B e C, nós chamamos de quê? Polígono? Não, de vértice, ó. O que é o vértice? É o encontro dos lados, ó. Aqui, ó, é como se fossem as pontas, ó. Quantas pontas o triângulo tem? Quantos vértices ele tem? Ó, ele tem 3 pontas. Quantos ângulos ele tem? 3. Ó, então, aqui eu coloquei os nomes, ó, de cada elemento desse polígono. Ó. Os vértices chamei de A, B e C, que são esses aqui que estão em preto, ó, esses pontinhos pretos, que são as pontas, ou os encontros dos lados, nós chamamos de vértices. E os lados, ó, são esses segmentos aqui, ó, segmentos AB é um lado, BC é outro lado, e CA é um outro lado. Então, o triângulo é um polígono que possui o quê? 3 lados. E em relação aos ângulos internos? Quantos ângulos internos nós temos? 3 ângulos, ó. Ângulo. Isso aí, ó. O ângulo A em relação aqui, ó, ao vértice A, que é Azinho. O Bzinho em relação ao vértice B. E o Czinho em relação ao vértice C. E possui também os ângulos externos. E o que a menininha disse? Lê para mim, Vinícius. Cada ângulo externo do triângulo é o quê? Rapidinho, pessoal. É suplementar. Você lembra o que é suplementar? Sim. O que é? Nós falamos na aula passada ou retrasada. O que é? 2 ângulos são suplementares quando? Quando fazem 180 graus. Isso, quando somados, eles somam o quê? 180 graus. Isso aí. Continua aqui, ó. Cada ângulo externo do triângulo é suplementar ao quê? Ao seu ângulo interno adjacente. Isso aí, ó. Esse ângulo externo aqui, ó, somado com qual? Vamos lá, o Azinho. Esse Azinho externo aqui, somado com qual? Com o A interno, né? Se eu somar isso aqui tudinho, eu tenho um ângulo o quê? Raso. Um ângulo de 180 graus. Ó, deixa eu pegar a caneta aqui, só um minutinho. Vou pegar a canetinha aqui para...
pegar a canetinha que eu vou rabiscar aqui. Ó, esse ângulo A aqui, externo. Esse A aqui externo, mais o A interno, se a gente olhar aqui, a gente consegue visualizar que ele forma o quê? Os dois somados são o quê? Suplementares. A mesma coisa é esse aqui, ó. O B interno com o B externo. Ó, eles formam um ângulo somados 180 graus. Por isso que eles são o quê? Suplementares. Agora vamos ver aqui uma condição de existência de um triângulo. Ó. Como é que a gente forma um triângulo? Será que se eu pegar 3 medidas diferentes, quaisquer, eu consigo formar um triângulo com esses segmentos dessas medidas? Vamos lá, peraí. Só apagar aqui. Kaique. Lê para mim aí condição de existência do triângulo. Como eu consigo formar um triângulo? É para mim escolher. O que o menininho diz? O que o bonequinho disse? Ó, ele disse alguma coisa sobre a condição de existência do triângulo. Ah, é esse aqui, o B. A letra B dá para formar um triângulo. A letra B dá, ó. O que ele disse? Ó, para que se forme um triângulo, a medida do maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Ó, eu tenho 4, 1 e 2. 4 é menor do que 1 mais 2, no caso aqui dá 3. 4 é menor ou maior? Maior. Então é a letra A. Então, ó, ele não forma um triângulo. Não forma, ó, você pode ver, ó. Pode, aqui vai bater aqui, ó, e aqui se fechar, vai bater aqui. Não fecha. Então, não forma um triângulo. Era quando você encomenda por E a letra A? 1, 2, Nada pra... forma um triângulo? Ó, quem é o maior lado? 1, 2 ou 3? 3. 3. Ó, então a medida do maior lado, ó o Denilson chegando, vamos lá. A medida do maior lado tem que ser o quê? Não pode ser igual e nem menor, tem que ser o quê? Maior. Denilson? Oi, professora, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Então vamos lá, olha só. Você não perdeu muita coisa, não. A gente até agora só falou a definição de triângulo, o que é um triângulo, que polígono é esse? É um polígono que possui 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. O nome já diz, né? Triângulo. Então, aqui nós estamos vendo o quê? Uma condição de existência. Então, para a gente conseguir formar um triângulo com 3 medidas, o maior lado ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Não pode ser igual e nem maior. Mas a começou a pegar Então, aqui a gente viu que é igual, a gente também não vai conseguir formar. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Ver se a gente vai conseguir formar triângulos com essas medidas aqui. Ó. Vamos verificar se é possível construir triângulos com esses segmentos aqui. O que eu quero que vocês façam em casa? Peguem uma régua e construam triângulos com essas medidas aí. Só que aqui eu coloquei metro, mas coloquem centímetro, tá? E ver se vai ser possível construir um triângulo. Vamos lá. A gente viu que para formar um triângulo, o maior lado precisa ser o quê? Menor do que a soma dos outros dois lados. Quem é o maior lado aqui desses 3? 2 centímetros, 50 centímetros e 8 centímetros. Quem é o maior lado? Vamos formar um triângulo com essas 3 medidas aqui. Ó, um segmento com 2 centímetros, outro segmento com 50 centímetros e um outro com 8 centímetros. Ó, quem é o maior lado? Quem vai ser o maior lado desse triângulo? Vinícius, Denilson, vamos lá. 50? 50, isso aí, Denilson. Ó. Então, 50 é o meu maior lado. Só que o 50 ele tem o quê? Que ser menor que a soma dos outros dois.
Quanto que é 8 centímetros mais 2 centímetros? 10. 10 10 centímetros. Ó, 10 centímetros. 10 centímetros é maior do que 50 centímetros? Não. Não. Então, eu consigo formar um triângulo? Não. Não, não consigo. Ó. O lado maior tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Então, vamos lá. Ó. Quem é o maior lado? Aqui, ó, na letra B. A gente já viu que a letra A não dá para formar um triângulo com essas medidas aqui. Ó, letra B. 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Com segmentos com essas medidas. Quem vai ser o meu lado maior? 5 Cinco. centímetros. 5 centímetros. Ó, então, o meu 5 centímetros tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Ó, 3 mais 4, 7 centímetros. 10 centímetros. Ó, 5 centímetros é menor do que 7 centímetros? Sim. Sim. Então, eu consigo ou não consigo formar um triângulo com essas medidas? Consegue. Então, consigo. Então, a letra B eu consigo sim. É possível construir um triângulo com essas medidas. Todo mundo falou que sim. Voltei tudo. Isso aí. Então, vamos lá. Na letra C, quem é o meu maior lado? 10. 10. O 10 tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. 7 mais 2. Quanto que dá? 9. 9. 10 é menor do que 9? Não. 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 Eu consigo ou não consigo? Não. 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 9 Não dá menor. para construir. Porque ó, o meu lado maior tem que ser o quê? Menor que a soma dos outros dois. Eu somei os outros dois, deu 9, e o 10 é maior, então eu não consigo construir. Então, ó, a resposta é não. O que eu quero que vocês façam? Que vocês, na verdade, vou mandar outras medidas lá no grupo. Numa folha de exercício, vou mandar umas outras medidas lá para ver se é possível construir um triângulo com aquelas medidas. Eu vou inventar umas medidas aqui. E aí, depois da aula, eu mando. Ou vocês podem tentar com a régua, ou somando os dois lados menores. Ok. Então, ó, em relação à classificação desse polígono, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que os triângulos eles podem ser classificados de duas maneiras. Em relação aos lados e em relação aos ângulos. Então, vamos lá. Em relação ao comprimento dos lados, de que maneira nós podemos classificá-los? Nós podemos classificá-los em equiláteros. Vocês já ouviram falar nessa classificação de triângulos? Já, Vinícius? Já? Então, acho que vocês viram isso no ano passado, sim. Então, vamos lá. Um triângulo, ele é equilátero quando? Quando ele possui o quê? Os três lados com mesma medida. Ou seja, ó, segmento AB é igual ao segmento BC, que é igual ao segmento AC. Então, os três lados têm mesma medida. Então, nós chamamos esse triângulo de quê? De equilátero. E um triângulo isósceles? Ó, se ele possui o quê? Ao menos 2 dentre os três lados iguais, ele é chamado do quê? De isósceles. Então, um triângulo possui quantos lados? 3. Se ele possui 2 iguais, ele é chamado de isósceles. Se ele possui os 3 iguais, ele é chamado de quê? Equilátero. E se ele possui os 3 diferentes? Ele é chamado de escaleno. Ó. Então, aqui, os 3 lados são diferentes. Nós classificamos esse triângulo como escaleno. Então, nós já vimos que, em relação aos lados, ele pode ser equilátero, isósceles e escaleno. Vamos ver em relação aos ângulos. Aos ângulos, eu acho que vocês vão lembrar, porque a gente já falou disso mais ou menos, mas eu disse que falava sobre isso mais para frente. Ó. Um triângulo, ele é classificado como acutângulo. Denilson caiu. Tá voltando. Oi, Denilson. Ó.
um triângulo ele é classificado como acutângulo quando os três ângulos internos são o quê? Agudos. O que é um ângulo agudo, Vinícius? Lembra? O que é um ângulo agudo? Ângulo que faz menos de 90 graus. Isso aí. Não. Um ângulo com medida menor do que 90 graus. Boa. E um triângulo, ele é classificado como retângulo quando ele possui o quê? Um ângulo interno reto. Olhou para o triângulo, viu esse quadradinho com um pontinho aqui, ó, formando um ângulo reto? Eu chamo esse triângulo de triângulo retângulo. E ele pode ser também um triângulo obtusângulo. Quando ele é obtusângulo? Quando um ângulo interno é obtuso. O que é um ângulo obtuso? Alguém lembra? Um ângulo com mais de 180 graus. Com mais de quanto? Quase? 180 graus. Quase, ó. Um ângulo maior do que 90 e menor do que? Do que 180. Isso aí. Isso aí. Então, um ângulo obtuso. Oi? Oi, Não é Denise? nada não. Ah, vamos lá. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, a gente viu que em relação aos lados, ele pode ser equilátero, isósceles e escaleno. E em relação aos ângulos, ele pode ser acutângulo, retângulo e obtusângulo. Ó, retângulo é fácil, gente. A gente viu aqui, ó, um ângulo reto, a gente sabe que aquele triângulo ali é retângulo. Então, ó, a gente olhou, todos os ângulos são menores do que 90 graus, ele é o quê? Acutângulo. Ó, observe aqui, ó, A, de ângulos agudos. Eu uso essa letrinha A aí para conseguir gravar. Ó, obtusângulo, obtuso. Então, possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, então eu sei que ele é um triângulo obtusângulo. Vamos lá. Agora a gente vai falar o quê? Sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Quando eu somo os ângulos internos de um triângulo, que são o quê? A soma dos três ângulos internos de um triângulo, eu obtenho o quê? Um ângulo de 180 graus. Ó, então, eu tenho o quê? A soma dos três ângulos internos sempre dá o quê? 180 graus. Ó, o menininho mesmo falou, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. O que eu quero que vocês façam em casa? Vou mostrar para vocês aqui, daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Vamos classificar esse triângulo aqui em relação aos ângulos? A gente não sabe a medida dos lados, mas a gente sabe a medida dos ângulos. Ele é um triângulo o quê? Reto, retângulo, acutângulo ou obtusângulo? Obtusângulo. Oi? Acutângulo. Acutângulo, isso aí, Denilson. Então, ele é um triângulo acutângulo. Por que ele é um triângulo acutângulo? Ó, vamos olhar dois aqui, ó. lados iguais e indiferentes. Não, ó, os três ângulos internos são o quê? Agudos. Ó, olha para os três ângulos internos. 45, 75 e 60. Então, esse triângulo aqui, ó, é acutângulo. Todos os ângulos internos dele são o quê? Agudos. Ou seja, menor do que 90 graus. Então, vamos lá. Vamos somar essa medida aqui, ó. 75 mais 45. Então, dá 120. Com mais 60, 180. Então, ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Isso daqui que eu quero que vocês façam em casa. É como se fosse a verificação. Vocês vão conseguir ver na prática que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Ó, vocês vão primeiro vocês vão fazer o quê? Construir um triângulo
bem bonitinho. Eu vou mandar lá as medidas dos lados. Vocês vão pintar os ângulos. Oi? Ok. Vocês vão pintar os ângulos. Pintou os ângulos internos? Vocês vão fazer o quê? Recortar esses ângulos internos. Depois vocês vão juntar. Vão colocar em cima de uma régua assim, ó. Lado a lado, assim, os ângulos. Vão juntar os ângulos. Vocês vão ver que vocês vão formar um ângulo de 180 graus. Aqui é como se fosse esse passo a passo aqui, ó. Primeiro, fez o triângulo, recortou os ângulos, a tesourinha para aqui, para mostrar que é para recortar os ângulos. Aqui vai ficar os ângulos soltos. E aí vocês vão pegar uma linha reta, ou pode ser juntar em cima de uma régua, os 3 ângulos. Vocês vão verificar que a soma dos 3 é 180 graus. Então, vamos lá. Vamos fazer uma atividade e aqui com imagens que a gente vê em construções aqui no Rio de Janeiro. Ó. Essa daqui é a Igreja Nossa Senhora do Desterros, em Campo Grande. E aqui, todo mundo conhece, né? Esse estádio aqui. João Avelange, o quê? No Engenho de Dentro. É um engenhão. Quem já foi no engenhão? Eu já passei por ele. Então a gente vê, ó, que ali na construção tem vários retângulos ali, tem vários triângulos ali. Então, ó, vamos lá. Número 1 é o quê? Sabendo-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, observe os triângulos que foram colocados sobre as imagens de algumas construções no Rio de Janeiro e determine o ângulo pedido. Ó, então vamos lá. Aqui, ó. Pegou na parte de cima da igreja. E aí, ó, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o quê? Que a soma dos ângulos internos é igual ao quê? A 180. Então, de que maneira eu vou fazer isso, ó? 40 graus mais 40 graus mais o quê? Mais x. É igual a quanto? 80. 80. Hã? 80. 80 não, 180. 180. Ó, 180. 40 graus mais 40 graus mais x é igual a 180. Ou seja, a soma desses ângulos internos aqui é igual a 180. E aí? Agora o que eu faço? Vamos lá. Vamos lá, Vinícius, vamos lá. O que você acha, Denilson? Ó, quem eu somo aqui? Ó, eu vou somar todo mundo que não tem x, ó. 40 graus mais 40 graus. Quanto é? 80. 80 graus, ó. Mais x igual ao quê? A 180 graus, ó. E aí, quem tem x fica de um lado. Quem não tem, passa para o outro lado. Como eu resolvo isso? O x vai ser igual a quê? Igual a 180 menos 80. Isso aí, menos 80. Qual é o valor de x? 100. 100 graus. Isso aí. Então, ó. Eu descobri o valor de x aqui, ó. Ó. Aqui vale 40, aqui vale 40, aqui só pode valer 100. Né? Que se eu somar os três tem que dar 180. Então, vamos lá. Agora, letra aqui, na letra B. Foi tirado esse triângulo aqui, ó, da entrada do engenhão. Foi verificado que esses dois ângulos aqui, um mede 90 e o outro 45. E o outro é o que a gente quer descobrir. Quanto que vocês acham que mede esse ângulo aí? Que a gente chamou de x. 100. Por que você acha que é 100? Vamos lá, ó. X
mais 45 graus, mais quanto? 90. 90, isso aí, Ah, 90, igual a quanto? Ó, 180 graus. Ó, x, quanto que vai dar aqui? Ó, eu vou somar 45 com 90. X mais, quanto que dá? 45 mais 90. 135. Isso aí, 135. 135. Igual Igual a a 80. 180. 180. Ó, quem tem x fica do lado esquerdo da igualdade e quem não tem x fica do lado direito. Vamos lá passar para o 135 graus vai passar para o outro lado com a operação inversa. Qual é a operação inversa da adição? Ó, X, oi? Ele está somando de um lado. Oi? X igual a 180 Vai, fala. menos 35. Menos 135. Menos 135. Qual é o valor de x? 100 também, eu acho. Não. 100. Não. Deixa eu ver. Porque se você 135. Vamos lá. O que vocês acham? 150. Não. 45 125. graus. 45 graus. Acharam difícil? Não. Achou Não. difícil? Achou? Não. Eu achei muito tranquilinho. Ó, a gente Ainda bem. a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, ó, se a gente tem dois, a gente sabe a medida de dois ângulos. Então, a gente consegue achar o terceiro. Ó, e em relação a ângulos, ó, esse triângulo aqui é o quê? Esqueci o nome. E aí? Ó, ele é acutângulo, ele é retângulo ou ele é obtusângulo? Então, Acutângulo? Não. Ó, Não. ele não tem um ângulo reto? Obtusângulo. Não, ó, ele não tem um ângulo reto? Sim. Então ele é o quê? Rakutango? Não, ó, ele tem um ângulo reto. Então ele é o quê? Ele é um ângulo Raso. Esqueci. ângulo raso? Não, ângulo. é o quê? Ó, vamos lá. Ele é obtusângulo quando ele tem o quê? Um ângulo obtuso. Ele é retângulo quando ele tem um ângulo reto. E ele é o quê? Acutângulo quando o quê? Os três ângulos são o quê? Menores que 90 graus. Ou seja, quando os três ângulos são agudos. E aí? E esse daqui, gente, ó? Ele é o quê? Esse aí é o Esse é triângulo. Esse daqui é o quê? Triângulo o quê? Acutângulo, obtusângulo ou retângulo? obtusango? O primeiro. Primeiro. Obtusângulo, né? É. Ó, o ângulo X de obtuso. Ó, o que é um ângulo obtuso? É o ângulo que tem as duas Maior do retas. que 90 graus e menor do que 180. Isso aí, ó. A gente viu que X, ó, vale quanto? 100. Então, ó, ele tem um ângulo maior do que 90 graus. Então, ele tem um ângulo obtuso. Então, ele é classificado como o quê em relação aos ângulos? Obtusângulo. Olha, e esse aqui não tem um ângulo reto? Olha aqui esse quadradinho aqui, ó. Esse ângulo é reto. Se ele tem um ângulo reto, como é que eu classifico ele? Como um triângulo
Retângulo. Isso aí, triângulo, retângulo. Triângulo, retângulo. Gente, vou mandar umas atividades lá pro grupo. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Ficou tudo ok? Alguma dúvida? Sim. Vou mandar as atividades lá no grupo, tá? Ok. Beijo grande. Tchau, prof.